Antes da primeira estrela brilhar, antes do primeiro átomo vibrar, antes do tempo dar seu primeiro passo, havia apenas Deus. Um ser tão poderoso que, quando decide falar, o próprio nada se curva para ouvi-lo. Hoje você não vai apenas ouvir a história da criação. Você vai assistir ao momento exato em que Deus rasgou o silêncio eterno e deu início à maior narrativa já contada. Prepare-se. Você está prestes a testemunhar o nascimento do universo. Imagine um silêncio tão profundo que nem o conceito de som existe. Imagine uma escuridão tão absoluta que até a escuridão precisa ser criada. Imagine um vazio tão completo que até o próprio vazio não sabe que existe. Esse é o antes do começo. A Bíblia descreve assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1:2. Nada existe, nem luz, nem energia, nem matéria, nem tempo, mas algo, ou melhor, alguém se move. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra pairava aqui significa vibrar, pulsar, aquecer. É como se o próprio Deus estivesse preparando o palco do impossível. O cosmos inteiro é um grande cenário escuro esperando a ordem do Criador. Então, acontece. O primeiro som da história. A primeira palavra já dita. Haja luz. E imediatamente, como uma explosão que atravessa dimensões, a luz rompe o nada. Não é a luz do sol. Não são estrelas. É a luz primordial, a luz que define a existência, que acende o próprio conceito de realidade. É como se o universo respirasse pela primeira vez. E Deus olha para ela e declara: a luz é boa. Até hoje, a ciência tenta entender essa luz inicial, mas a Bíblia já a registrou milhares de anos antes. Agora Deus fala novamente, e quando Deus fala, a criação responde: haja um firmamento. As águas se separam como gigantescos mares suspensos. O céu é estendido como um véu azul. Um ambiente perfeito começa a se formar. Camadas de proteção, equilíbrio, atmosfera. A primeira arquitetura do cosmos está em construção e cada detalhe responde a uma única voz. Deus ordena: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E então acontece um espetáculo. Montanhas se erguem como titãs despertando. Vales profundos se abrem. Oceanos gigantes se formam. Rios cortam a terra virgem. Mas Deus não está satisfeito apenas com forma. Ele quer beleza. Ele quer vida. A terra começa a vibrar. Plantas começam a brotar instantaneamente. Árvores surgem completas, frutos aparecem maduros, flores explodem em cores que o mundo nunca viu antes. A criação agora tem cheiro, cor, textura e movimento. Então Deus declara: haja luminares. O sol acende como uma chama gigantesca. A lua surge como um espelho prateado. E então, como quem menciona algo simples, e fez também as estrelas. Trilhões de galáxias aparecem. Nebulosas se estendem como pinceladas de fogo e luz. Planetas, cometas, sistemas inteiros surgem como fogos de artifício eternos. Com poucas palavras, Deus cria aquilo que nenhum telescópio será capaz de medir por completo. Agora o oceano ferve em vida.
Baleias gigantescas cruzam as águas, peixes coloridos surgem aos milhões, criaturas que nunca mais existirão aparecem apenas para glorificar o Criador. As aves ganham os céus, as asas abrem espaço na atmosfera recém-formada. O canto delas é a primeira música da história. E então a terra vibra novamente, animais terrestres surgem, leões rugem pela primeira vez, elefantes marcham, insetos, serpentes, répteis, todos aparecem com ordem e design. A criação é agora um mundo vivo. E agora, o momento mais dramático e precioso. Até aqui, Deus criou tudo com palavras, mas quando chega o momento de criar o ser humano, ele muda o método, ele se aproxima. Façamos o homem à nossa imagem. O universo inteiro prende a respiração. Deus toca o pó da terra, modela mãos, olhos, coração. Define a estrutura mais complexa do universo, o corpo humano. E então, acontece o ato mais íntimo da Bíblia. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. O sopro do Criador entra no homem. Adão abre os olhos. A história humana começa. O Deus infinito cria um ser capaz de pensar, sentir, escolher e amar. Um ser feito para relacionamento. Depois de criar tudo, Deus não se afasta. Ele não observa de longe. Pelo contrário, e Deus caminhava no jardim pela viração do dia. Gênesis 3:8. O Deus que criou galáxias com palavras, decidiu caminhar entre suas criaturas. O Criador do infinito escolheu habitar o finito. Esse é o maior plot twist da criação. Você não foi criado para existir sozinho. Você foi criado para caminhar com Deus. Ao concluir a criação, a Bíblia diz: E viu Deus que era muito bom. Gênesis 1:31. Não apenas bom, muito bom, completo, perfeito, intencional. E quando Deus cria você hoje, Ele continua dizendo: é muito bom. E assim termina o primeiro capítulo dessa grande jornada. Uma história viva, escrita por homens, mas inspirada pelo próprio Deus. Cada herói que encontramos nos lembra que a fé nunca nasce no conforto, mas no fogo das batalhas, na dor das escolhas e na coragem de obedecer. E se estas histórias atravessam séculos para nos alcançar, é porque cada uma delas carrega uma verdade eterna. Deus sempre escolheu pessoas comuns para revelar um propósito extraordinário. E a sua história ainda está sendo escrita. Agora, prepare-se, porque no próximo episódio voltaremos ao início de tudo, não ao começo da Bíblia, mas ao começo da humanidade. Vamos caminhar pelo jardim que o próprio Deus plantou, ver o mundo como ele era antes da queda e conhecer o primeiro homem, aquele que recebeu o sopro da vida, Adão. O Éden nos espera e lá a história da salvação começa.